Vamos lá, para a história do Zaqueu. Jesus entrou em Jericó e ia atravessando a cidade. Havia aí um homem muito rico, chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Ele correu adiante, subiu a um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar e levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: Ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé, diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se eu tiver defraudado alguém, eu restituirei o quádruplo, ou seja, 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Fabiana, seja bem-vinda, minha querida. Então, nossa, fechei aqui sem querer. Deixa eu abrir de novo. Hoje a gente vai falar da história de Zaqueu e eu lendo e estudando e me preparando para fazer esse estudo, eu falei, meu Deus, como Zaqueu era empreendedor. Zaqueu era o cara, gente. Eu consegui elencar aqui 10, porque se eu quisesse eu elencava mais. Mas eu consegui elencar nessa passagem 10 características empreendedoras de Zaqueu. E eu vou falar essas características empreendedoras de Zaqueu e eu quero que você vá refletindo aí para ver se você também tem tido esses comportamentos que o Zaqueu teve. Esses comportamentos que o Zaqueu teve. Porque no fundo, gente, tudo é a nossa atitude, tudo é o nosso comportamento, tudo aquilo que nós conseguimos realizar, tudo aquilo que nós conseguimos fazer são por causa das nossas ações e das nossas atitudes. Como eu sempre tenho falado aqui, Deus gosta de gente de atitude, por isso que Deus gosta de empreendedor, porque empreendedor arrasa, empreendedor ele rompe com os protocolos, né? Ele é autêntico. Isso aqui foi que Zaqueu mostrou. Ele mostrou que ele é autêntico. Ele é um cara diferente. Como eu sempre digo, ele não é todo mundo, né? Nós sempre ouvimos quando éramos crianças dos nossos pais, né? Você não é todo mundo. Quem aí já ouviu essa frase aí da mamãe? Você não é todo mundo, ou do papai, né? Quando você queria sair, quando você queria alguma coisa, daí você falava, mãe, mas todo mundo na escola tem esse tênis, ou todo mundo vai nessa festa, todo mundo vai, faz isso, todo mundo. Daí o teu pai e tua mãe enchia o peito e falava assim, mas você não é todo mundo. E eu digo para você que essa frase que teu pai e tua mãe te diziam é a maior lição de empreendedorismo que eles podiam te dar. De te lembrar que você não é todo mundo. E que você não precisa seguir a média. Que você precisa apenas ser você mesmo. E não importa se todo mundo tá indo para a direita. Se você quer e se você deseja ir para a esquerda, você tem esse potencial. Porque você não é todo mundo. Você é filho de Deus. Você é feito à imagem e semelhança de Deus, único, exclusivamente, sem forma. Não existe forma. Não existe cópia. Você é único e é precioso aos olhos de Deus. E você precisa seguir e deixar transbordar aquilo que está no teu coração. Então vamos pensar aqui nas características do Zaqueu. Primeira coisa, que diz assim, né? Primeiro que ele era um líder, né? Ele era muito rico, ele era um chefe de todos os cobradores de impostos, recebedores de impostos. Então, assim, ele era já uma liderança. Não era rico somente, ele não era rico somente de dinheiro, ele era muito rico em muitos aspectos da vida dele. Porque o comportamento dele aqui mostra que provavelmente a vida toda dele prosperava. Embora ele tivesse perdido diante da realidade, diante do ambiente que ele vivia, da situação do trabalho dele, das tentações, esqueci a palavra aqui, mas tipo das circunstâncias que ele vivia, fazia com que ele tivesse uma vida errada.
mas ele era um cara rico nos seus comportamentos, na forma de agir, na forma de fazer. Ele construiu essa riqueza, ele construiu tudo isso, que ele conquistou tudo realmente. E quando ele percebeu que as coisas que ele tinha conquistado, algumas coisas eram por meio de ações ilícitas, de ações erradas, ele tratou de assumir esse erro e restituir todos aqueles que ele prejudicou. Porque ele caiu em si, quando nós falamos do filho pródigo, né? Ele caiu em si, ele refletiu, ele abriu, ele expandiu a consciência, ele aumentou a consciência dele. Quando ele teve consciência em relação a isso, quando ele tomou conta, quando ele se tocou disso, ele agiu para corrigir o erro. E isso realmente é uma atitude empreendedora. Então, mas a primeira atitude que chama a atenção aqui de Zaqueu é a questão da curiosidade. Zaqueu era curioso e todo empreendedor precisa ser curioso. Porque o empreendedor é aquele que ele vê antes de todo mundo a oportunidade. Ele enxerga. Todo mundo está olhando para um lado e ele olha para o mesmo lugar onde todo mundo está olhando e ele enxerga alguma coisa que só ele está vendo. Ele enxerga coisas que ninguém vê. Esse é o empreendedor. Porque ele olha para as oportunidades, para as situações, ele cria estratégia para isso, né? Então, ele procurava ver quem era Jesus, ou seja, ele estava procurando, ele era curioso, ele queria saber quem é esse cara que está todo mundo sabendo, eu quero ir lá ver. É um cara que está por dentro das situações, que se informa, que sabe o que está acontecendo, e ele quer ver com os próprios olhos, ele quer checar. Essa é uma característica de um empreendedor. A segunda, então a primeira característica, vamos me ajudando aí, se alguém quiser ir postando na mensagem ali quais são as características, né? Primeira característica de Zaqueu, curiosidade, que é essencial para o empreendedor. A segunda é atitude, porque ele deixou de sobra, aqui, ó. Zaqueu teve atitude de sobra. Subiu na árvore, desceu da árvore, correu, abriu, fez tudo que tinha que fazer para ver Jesus, para aproveitar aquela oportunidade que estava diante dele. Aí a segunda atitude, a primeira curiosidade, a segunda atitude, a terceira, que é extremamente importante para o empreendedor, porque se você não tiver essa característica, você vai deixar de fazer muitas coisas na tua vida, que é não se preocupar com a opinião alheia, não se preocupar com as críticas, não se preocupar com o que as pessoas vão falar em relação ao que você decidiu fazer. Se você tomou a decisão, se você está certo dessa decisão, se você já avaliou, se você acha que esta é a melhor estratégia, não fica pensando o que as outras pessoas vão pensar ou vão falar de você. Porque se você for dar ouvidos, você não vai sair do lugar. Porque a maioria das pessoas vai ser contra a sua decisão no início, vai te criticar, vai falar, vai te julgar, vai fazer de tudo para te derrubar. E o Zaqueu não tava nem aí. O cara era chefe, era líder, ele era uma liderança, ele era um dos caras mais importantes, porque ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele foi lá e subiu na árvore para ver Jesus. Se fosse qualquer pessoa que não tivesse o mínimo de humildade, o mínimo de ousadia, o mínimo de tivesse preocupado com o que os outros estavam falando, você acha que ele ia subir na árvore? Ele ia ficar bem quietinho lá, não ia ver nada, não ia ver Jesus, ia perder a oportunidade da vida dele. Então, quando nós nos preocupamos, quando nós ficamos assim, moldamos a nossa vida a partir da visão, a partir da expectativa dos outros, nós deixamos de ser nós mesmos, nós perdemos a nossa autenticidade. E isso é uma coisa que pode arrebenta com tudo. Essa é uma das mais importantes e mais fantásticas de Zaqueu. Ele não estava nem aí pro que os outros estavam falando. A quarta, a alegria de servir. A alegria de se colocar a serviço, a alegria de fazer pelo outro, a alegria de ajudar, a alegria de atender, a alegria de recolher Jesus na casa, né? Que Jesus falou, Zaqueu, desce daí. Quando Jesus olhou para cima assim, Zaqueu, tô falando com você aqui, desce daí. Porque eu preciso ficar na tua casa hoje. Fala que ele desceu correndo. Fala que ele recebeu alegremente Jesus. Alegria de servir. Alegria de servir é a nossa quarta característica de Zaqueu. E ali, voltando só na atitude, ali uma coisa bem interessante que fala é que ele correu adiante, ele correu na frente. O empreendedor, ele corre na frente, né? Só complementando ali a atitude que eu lembrei.
O empreendedor é aquele que ele vai na frente, ele vê a oportunidade, ele corre na frente, ele chega primeiro, ele aproveita, e daí quando os outros vêm, ele já tá fazendo. E a gente tem que ser assim. Então, complementei ali o segundo, que é atitude, vamos voltar para 5. A segunda é desprendimento. Desprendimento. O empreendedor, ele precisa entender que algumas situações na vida dele, ele vai precisar abrir mão de algumas coisas momentaneamente para ele poder ter algo maior depois. Então, a quinta característica que eu encontrei aqui de Zaqueu é desprendimento. Ele vai vai abrir mão, vai fazer um sacrifício neste momento, um sacrifício no presente para poder colher no futuro. E foi isso que ele fez, na verdade, porque quando ele viu assim a oportunidade, ele viu Jesus ali na frente dele, falando: eu vou ficar na tua casa. Ele falou: meu Deus, o homem, o mestre, a pessoa que está curando pessoas, a pessoa que está transformando a vida das pessoas, que está todo mundo fazendo, toda essa multidão está seguindo ele. E ele quer ficar na minha casa. Ele quer ficar na minha casa. É a oportunidade da minha vida, é a chance da minha vida. O que ele faz? Ele fala assim: ó, Jesus tá aqui, ó. Eu dou metade do que eu tenho para os pobres. Se eu prejudiquei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais, mas eu não quero perder essa oportunidade. E daí que a gente entra na sexta característica, que é a ousadia, que é a ousadia de fazer o que é improvável, né? Porque quem visse isso fala assim: como que você vai abrir mão da tua fortuna? Como que você vai largar tudo? Como que você vai dar 4 vezes mais? Você roubou muito, você vai se despender de muito dinheiro para você cumprir isso. Mas ele era ousado, porque ele sabia do tamanho da graça que estava na frente dele. Ele tinha essa noção, porque ele era empreendedor. Ele enxerga as oportunidades, ele fala assim: o cara que tá curando, que tá salvando, que tá fazendo acontecer, tá na minha frente. E uma coisa que vocês precisam entender, assim, que a coisa mais importante que pode ter na nossa vida é as pessoas, os relacionamentos, as pessoas que nós conhecemos. Quando nós conhecemos a pessoa certa, a pessoa que pode nos ajudar, a pessoa que pode abrir as portas para nós, para o nosso trabalho, para nossa empresa, para tudo que a gente faz, isso muda completamente o jogo. A pessoa certa para nos ajudar, a pessoa certa para nos ensinar, a pessoa certa para abrir os caminhos, isso muda completamente as regras do jogo. Então, Zaqueu estava ali diante do maior networking que ele podia ter. A pessoa mais importante que ele podia fazer amizade nesse momento era Jesus. E ele falou assim: eu dou tudo que eu tenho para eu ter essa amizade. Eu dou tudo que eu tenho para fazer esse cara ser digno de entrar na minha casa. Pra eu ser digno desse cara entrar na minha casa, desculpe. Pra eu ser digno desse cara entrar na minha casa. Porque esse cara merece que eu me desprenda de tudo que eu tenho, que eu abra meu coração para eu aproveitar essa oportunidade, que é permitir que Jesus entre na minha casa. Aí entra o sétimo, que é parecido com essa questão que eu falei do desprendimento, né? Mas que Zaqueu era um investidor. Todo empreendedor tem que ser um investidor. Ele investiu na graça. Ele investiu. Quando ele abriu mão, se desprendeu de toda a sua riqueza e falou assim: eu não preciso de nada. Eu só quero a graça. Eu não preciso de nada. Eu só quero a graça. Então ele investiu porque ele sabia que daquela graça a vida dele podia ser transformada. E da graça, das oportunidades que podem surgir. Quantas pessoas aproveitaram oportunidades incríveis nessa pandemia? E pessoas que investiram, que fizeram, que aconteceram, que falaram: não, eu preciso aproveitar esse momento para aproveitar essa oportunidade. Porque teve muita gente que passou dificuldade, mas teve muita gente que cresceu. E cresceu muito porque foram negócios que foram beneficiados por esse momento. E aqueles que investiram, aqueles que estavam prontos, aqueles que tinham essa noção, pisaram no acelerador e foram. Porque nós precisamos, nesse momento, investir em algumas situações da nossa vida. A gente vai precisar investir, vai precisar acreditar. Falar: não, eu acredito, eu dou tudo que eu tenho, eu invisto, eu vendo aí tudo que eu tenho, mas eu não vou perder essa graça. Eu não vou perder a oportunidade. 8. Criar estratégias. Criar estratégias, né? O empreendedor, ele é um estrategista. A gente já vai falar do próximo, ele encontra formas de fazer, ele não fica esperando que as coisas aconteçam.
Ele faz acontecer. E o Zaqueu, quando ele viu que ele não tinha estatura para enxergar Jesus, para ver quem era Jesus, para ter essa oportunidade de fazer esse networking aí com o cara mais importante da história e da vida dele, ele subiu numa árvore, ele falou, eu vou na frente, eu vou subir na árvore, e quando ele passar lá, eu vou conseguir ver ele. Então, ele criou uma estratégia. Se você é empreendedor, se você está passando por uma dificuldade, pare, pense e encontre uma estratégia para chegar ao 8º ponto, ao 9º ponto, que é tenha um objetivo definido. Qual era o objetivo de Zaqueu? Eu quero ver esse cara. Eu quero ver esse cara e para isso eu vou criar uma estratégia para eu conseguir ver esse cara, porque eu vou ver esse cara. Então, o nono é objetivo definido, é você ter um objetivo definido. Zaqueu tinha, ver Jesus. E a partir do momento que ele decidiu ver Jesus, que ele subiu na árvore, que ele deu o primeiro passo, que ele tomou a iniciativa, ele teve um resultado extraordinário. Ele teve um resultado diferente de todos, que talvez estavam ali numa posição privilegiada, ali meio perto de Jesus, mas não foi visto por Jesus. Mas Zaqueu foi visto, porque ele tinha um objetivo em mente, ele criou a estratégia para isso, ele foi ousado. Então, essa questão do foco, do que você quer, é extremamente importante. Quando nós fazemos, e nós estamos falando aqui de empreendedorismo, de pessoas cristãs, de pessoas que acreditam em Deus, quando nós temos um objetivo e nós traçamos a nossa estratégia, nós temos atitude, nós fazemos tudo isso que o Zaqueu fez, Deus faz a sua parte e nos surpreende. Deus faz a sua parte e nos surpreende. E o 10º item, que é coragem e disposição. Ele era corajoso e ele estava disposto a correr os riscos. Ele estava disposto a correr o risco, ele estava disposto a ser ridicularizado, tirar sarro da cara dele, porque ele estava lá subindo na árvore, ele estava disposto a perder o dinheiro dele, ele estava disposto a que fosse necessário. E o empreendedor precisa ter coragem e disposição. Ele precisa ter coragem e disposição. Pessoa acomodada, pessoa na zona de conforto, pessoa que não se mexe, pessoa apática, pessoa que não age diante das situações, que não tem esse objetivo, que não cria estratégias, não conquista. Não conquista. E reforçando ali a questão do objetivo, quando nós temos um objetivo, se uma estratégia não dá certo, a gente tenta outra, se uma estratégia não dá certo, a gente tenta outra, porque os resultados só vêm a partir, né? Às vezes nós não estamos fazendo a coisa errada, por isso não estamos chegando naquele objetivo. Mas a partir do momento que a gente vai testando e vai criando outras alternativas, vai criando outras estratégias, não desiste, isso faz com que a gente chegue até o objetivo. Então, é incrível. Viram como o Zaqueu é super, ultra, mega empreendedor? Eu fiquei de cara quando eu comecei a ver essas características. Espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje. Reflitam aí no coração de vocês. Vejam qual desses 10 pontos vocês precisam desenvolver melhor, vocês estão deixando a desejar, se você está tendo coragem e disposição, se você está definindo os objetivos para a tua vida, se você está traçando realmente algumas estratégias em cima desses objetivos ou se você está deixando acontecer, se você está investindo naquilo que você quer, se você está investindo no seu objetivo, se você está investindo em você está dedicando tempo, está dedicando recursos, às vezes fazendo, estudando, criando, investindo, né? Se você está sendo ousado, se você está sendo desprendido e se você está fazendo tudo que você está fazendo com alegria, servindo com alegria. E principalmente, esse é o mais importante, não se preocupando com o que os outros estão falando. Não se preocupe, não se preocupe. Se preocupe com os resultados que você vai gerar. Porque depois que você ter os resultados, conquistar os resultados, aquelas mesmas pessoas que estavam te criticando são aquelas que vão vir te pedir ajuda, que vão vir te elogiar, que vão vir te reconhecer, que daí vão te valorizar e vão te respeitar. Então, a gente só se preocupa com o que os outros estão falando quando a gente tem resultado. Nós precisamos ter resultado. Daí, a conversa é completamente outra. Então, foca no teu objetivo, foca no que você quer e que você vai conseguir. Com atitude. E não esqueçam de ser curiosos, porque os curiosos são os que enxergam os que os outros não enxergam. Os curiosos conseguem ver aquilo que ninguém vê. Porque eles procuram, eles vão à frente, né? Como o Zaqueu, ele foi na frente, ele foi na frente. E ele viu de um ângulo que ninguém viu.
Ele viu lá de cima e ele foi visto por Cristo. Ele foi visto pelo Mestre. E ele fez o maior networking da vida dele. E com certeza a gente não sabe como foi a vida de Zaqueu depois que Cristo entrou na casa dele. Mas com certeza foi uma vida de muito mais riqueza, de muito mais felicidade, de muito mais plenitude. E Deus quer entrar na tua casa, Deus quer entrar na tua empresa. E eu chego a me emocionar, meu olho tá enchendo de água, assim, porque enchendo de lágrimas. Por quê? Porque nós somos esse Zaqueu. Porque nós estamos aqui às 7 horas da manhã, acordando, buscando a palavra, buscando porque nós queremos ver Jesus. E nós estamos neste momento, isso que eu quero falar para você muito forte, que eu tô sentindo dentro de mim. Neste momento, Deus está te olhando. Neste momento, Jesus olhou para cima e você tá naquele sicômoro e ele olhou para você. Ele olhou para você e ele tá pedindo para entrar na tua casa, na tua vida neste momento. E ele só espera que você invista na graça que ele quer te dar hoje. Ele só espera que você invista na graça que ele quer te dar hoje. É só você investir, invista, acredita, seja ousado, seja autêntico, seja você. E hoje você vai me testemunhar a grande graça que vai acontecer na tua vida hoje, porque você se disponibilizou a estar aqui. Hoje nós estamos sob o sicômoro, esperando Jesus passar, e ele está olhando para você nesse momento. Coloca no coração dele, fala para ele agora o que você precisa na vida dele e você está sendo atendido. E crê em nome de Jesus. Nós estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém. Pessoal, fica com Deus, que Deus abençoe demais o coração de vocês, que vocês tenham um fim de semana abençoado, cheio da graça de Deus, da bênção de Deus, e que essa palavra que a gente está ouvindo todos os dias aqui possa penetrar o coração de vocês e mudar a vida de vocês. E se isso está mudando a vida de vocês, tenha o compromisso de pelo menos trazer mais uma pessoa aqui na semana que vem, na segunda-feira. Sábado e domingo nós não temos, sábado e domingo a gente descansa, e segunda-feira nós estamos aqui novamente. Convença as pessoas e convide as pessoas para vir assistir aqui ao vivo, né? Porque muitas pessoas estão deixando para assistir no gravado. Mas é muito diferente você estar aqui presente. A graça é presente na vida da gente quando nós estamos ao vivo. Por quê? Porque nós estamos todos conectados sobre um só Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Tenha um bom dia.